dia, boa tarde, boa noite. 13 de dezembro de 2025, hein? Já no Natal, hein? Estamos aqui por Guaiçara. Vamos ali carregar lá em Lins. Estamos aqui no posto Rodocar, que é o nome do português? Rodocar, viu? Aí. A barcaça aí. A barcaça aí. A balsa aí. Balsa, barcaça, sei lá. Sabadão hoje, chovendo, hein? Vamos que vamos aí. Tem um banheiro aqui? Banheiro ali, não. Não salgado ali, mas eu acho que eu vou almoçar. Vamos lá ver se carrega lá, hein? Sabadão, hein? Chovendo, hein? Estamos aqui por Guaiçara. Vim aqui. Viemos aqui lavar o baú, né, Lu? E arrumar o pneu. Filofacial. Tomara que eu tenha falado assim. Doutor, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, né? É uma honra recebê-lo aqui. E hoje vamos tirar muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Seja bem-vindo. É um prazer, Thiago, estar aqui com vocês. A especialidade é isso mesmo, é um pouquinho difícil de falar. Um pouquinho difícil, né? É cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Mas aí no decorrer a gente vai explicando melhor a especialidade, vai ficar bem fácil pra galera que tá de Então casa. aqui na BR 153, hein? Eu não deixei de notar Guaiçara. que você não fala Ali já é inglês, né? Você não certo. curte o inglês. SP300. E onde o senhor se formou, doutor? A famosa Marechal Rondon. É uma longa história. Eu sou do Maranhão, né? Do interior do Maranhão. JBS Fiz minha formação JBS no Rio Delícia. de Janeiro. Vamos carregar lá. Minha formação no Rio de Janeiro. Fiz uma especialização em cirurgia bucal lá. Que legal. Fiz também outras especializações lá no Maranhão, implante, prótese. E depois da pandemia, a pandemia foi 2020, 2021 comecei uma residência, né, uma residência médica no Maranhão. Então eu sotaque é de lá, do Maranhão. Essa residência que eu fiz durou 3 anos, né? Foi uma residência que eu fiz lá no hospital. Fiquei um tempo lá no hospital fazendo essa residência. Mais cirurgias em ambiente hospitalar. E ficou faltando apenas o mestrado e o doutorado, né? Para concluir a minha formação. Então eu estou fazendo finalizar minha formação ali na Unesp, em Aracatuba, e por isso que eu estou aqui. Que cidade do interior do Maranhão? Imperatriz do Maranhão. Imperatriz. Olha, Um abraço pra Imperatriz do Maranhão. Acho que tem gente assistindo de lá. Conheço lá. Mandei o link. Mandou o link? Mandei o link. Imperatriz do Maranhão, conheço lá. Assistindo, se alguém estiver assistindo, um abraço pra Imperatriz. Tem alguns amigos em São Luís também. olha, e você vê o destino como é, né? Unipessoa. Ô doutor, deixa eu te falar que eu já morei no Maranhão. Sério? São José do Maranhão. Eu acho que é região metropolitana. Eu morei em São Luís também, né? Muito tempo fazendo um trabalho missionário lá, né? No Maranhão. Mas eu acredito que eu fiquei uns 6 meses no Maranhão. E um abraço para todo o povo do Maranhão, quem estiver nos assistindo aí. Um beijo para todo mundo. Eu conheço essa cidade, eu fui lá umas 2 vezes, que é a região metropolitana, né? De São Luís. São Luís é minha segunda terra, né? Que eu fiquei 3 anos lá. Legal, bacana. E veio parar em Birigui, né, doutor? Eu moro em Araçatuba. Mas aí atendo aqui em Birigui e lá em Araçatuba. Que legal. Doutor, eu já quero começar falando, antes da gente entrar nas coisas mais simples, né? Que eu acredito ali é retirada de siso, esse tipo de tratamento. Eu já quero entrar num assunto que eu estava falando com o senhor em off. A gente vê muito, né, na internet, os antes e depois
dessas pessoas que têm aquele problema da mandíbula, a parte de baixo maior, né? Que fazem aquela cirurgia de arrancar um pedacinho do osso, voltar ao normal, tudo. Essa cirurgia é feita pelo bucomaxilofacial, é isso? Sim. Antes, deixa eu só explicar por que bucomaxilofacial, Sim. para o pessoal de casa entender de onde é que veio esse nome, né? A especialidade é uma especialidade da odontologia, não é uma especialidade médica, apesar de nós atendermos no hospital, fazermos cirurgia no hospital, não é uma especialidade da medicina. Que coisa. Porque, por exemplo, se uma pessoa fratura a perna, ela vai para o hospital e o tratamento dessa fratura é feito por um médico ortopedista. Porém, se um paciente sofre uma fratura da face, a fratura ela é tratada por um cirurgião dentista que é formado nessa especialidade. Sim. Então, por que bucomaxilofacial? Na verdade, são as áreas de atuação, né? Que é a boca, essa região do terço médio da face, sim. que é a maxila. E também, como nós atuamos toda a face, pegou um pouquinho do facial. Então, cirurgia, traumatologia, que nós fazemos o tratamento dos traumas da face. É SP300, hein? É uma especialidade que tem esse nome no mundo inteiro, né? Marechal Rondon. É um nome grande, né? Mas é o nome correto da especialidade. E você comentou sobre uma desordem que nós chamamos de deformidade começa lá no Tocantins, né? Esse é o nome do problema. O nome correto. O que é a deformidade Vamos parar, dentro começa lá, acho que é. Quando uma pessoa está em formação, Tocantins, até Marabá, para lá. Criança, tá em Começa lá e vai terminar lá no sul. O crânio, ele já está meio que desenvolvido. Ela vai terminar lá no sul. Que ele vai ter mais ou menos um tamanho Passa do tudo adulto. pra lá no Rio Grande do Porém, Sul. essa parte mais de baixo do rosto, terço médio e terço inferior, ele vai se desenvolvendo com o tempo, Ela né? Na corta adolescência, Pará, no final da adolescência também. Tocantins, Então esses ossos eles vão crescendo. Goiás, E esse crescimento ele é dado São Paulo, aqui. pelo padrão genético da pessoa. Na Paraná, verdade, às vezes, quando o pai ou a mãe Santa tem Catarina, queixo mais proeminente, a criança vai ter. e tem Rio Grande do Então, Sul. quando o pai e a Rio mãe Grande do tem Sul. pouco queixo, a criança vai ter. Então, Sim. isso é definido geneticamente. Então, essas informações são informações genéticas, faz com que essa maxila ou a mandíbula ela vai crescer. Só que o que acontece? Em alguns pacientes, Ó, Lins esse ali, ó. crescimento ele é um pouco exagerado ou então é insuficiente. Sim. Ou então a pessoa tem aquela mandíbula um pouco mais pra frente, tipo igual o Cássio, o goleiro do Corinthians, aquela mandíbula aqui na frente, ou então aquele queixinho pobre. É verdade. Tem aquele problema que não tem queixo, né? Não tem queixo. Eu já vi muito na internet os antes e depois dessas cirurgias. O que acontece também, às vezes esse osso aqui do meio, que nós chamamos de maxila, ele cresce demais. Então fica aquele paciente que ele sorre e fica com o dente aqui embaixo, Sim, e fica sim. parecendo excesso de gengiva, né? Verdade. Então como é que é tratado esses pacientes? Esses pacientes, eles fazem um período antes de ortodontia, né, de tratamento ortodôntico, que é feito em clínica odontológica, para preparar a posição dos dentes. Então, o que acontece? Se o paciente tem a mandíbula muito para frente, a natureza tenta corrigir. Como que ela corrige? Ela joga esses dentes aqui para baixo e os de cima ele joga para frente. Naturalmente isso acontece. Então esse paciente ele precisa fazer vamos um virar aqui. tratamento ortodôntico para Pegar fazer a SP300. descompensação, que nós chamamos. Jogar esses dentes para frente e os de cima jogar para trás. Então o paciente que ele já tem um problema da mandíbula muito para frente, com o tratamento ortodôntico ele vai piorar. Então ele vai ficar mais com essa mandíbula mais para frente e essa maxila aqui um pouquinho mais para trás. Aí durante a cirurgia são feitas osteotomias, ou seja, cortes no osso. Ô, Loreteiro, vamos ver agora aqui a onda aqui, que não vai aqui na Então, JBS. durante o tratamento ortodôntico, esse paciente ele tem uma piora no seu quadro. Alô, valeu, fico com Deus. Facial, ela é acentuada. Só Porém, durante Bolê a aqui. cirurgia, Aqui na boleia? essa deformidade ela é corrigida. Hoje em dia nós já temos um avanço muito grande nessa cirurgia, tem tecnologias envolvidas que a gente pode estar no decorrer falando mais sobre isso. Poxa, que legal. Doutor, eu já quero pedir para os nossos ouvintes, né? Quem está nos acompanhando aqui, a Rádio Pérola FM, ela faz uma cobertura aí de mais
SP300, a famosa Marechal Rondon. Estamos aqui qualquer uma das cidades no município de Lins, São Paulo. Você enviasse agora o seu áudio, a sua pergunta, né? Você tem uma pergunta para o doutor, né? Referente aos tratamentos ali do bucomaxilofacial, que o doutor está explicando o que é, né? Esse nome extenso, esse nome meio complicado de se falar. É um apelido que a gente usa para não falar assim, não vou ficar mais simples. E o nosso WhatsApp é o 3642 e qual é a sua dúvida aqui para passar para o doutor? Doutor, eu já vou continuar aqui com mais uma pergunta. Eu nem entrei na pauta ainda, tô vindo só com as minhas dúvidas. Daqui a pouco eu entro na pauta. Ô doutor, eu retirei o siso, tá? E na hora que foi o médico vir lá, tinha mais dente do que se imaginava ali escondido atrás. E eu fiquei com muito medo mesmo, porque a gente vê em algumas reportagens aí nos jornais, de vez em quando morre uma pessoa por causa de complicações dessa retirada do siso. Isso é muito perigoso, né? Ou a sua paciente sentindo que infelizmente acontece alguma complicação. É um tema bem interessante. Porque eu não lembro se foi em 2022 ou 2023, nós tivemos um episódio de óbito decorrente de infecção, de retirada de siso. Eu acho que passou mais ou menos um mês, acho que foi por volta de agosto. Nós tivemos esse primeiro caso, acho que foi em Rio de Janeiro, aí depois passou um mês, acho que nós tivemos um caso no Ceará. E depois teve em outra cidade, assim, foram hospitais muito próximos. E eu lembro que, conversando com os meus amigos, eu tinha uma amiga que precisava tirar o siso, ela falava, não, eu não vou tirar o siso, eu vou morrer, porque tá todo mundo morrendo. Mas o que acontece? Essas fatalidades, nós observamos, eu li também um pouco o que aconteceu, elas têm mais ou menos a mesma história. O que aconteceu? Essas cirurgias são feitas, não foram feitas por especialistas, e o paciente, na maioria das vezes, ele morre devido a uma infecção. O que acontece? Esse paciente, ele faz a cirurgia, não sei o que aconteceu. Então aqui, ó, foi culpa do profissional, foi culpa do paciente. Vou avisar. Foi que teve uma falha no pós-operatório do paciente, o paciente evoluiu com uma infecção. Essas infecções, elas acontecem, elas não são raras. O problema é que o acompanhamento dessa infecção pós-operatória não foi realizado de forma adequada. Então, que era uma infecção simples, poderia ser controlada na clínica mesmo, evoluiu para uma infecção grave. Essa infecção grave não foi tratada de forma adequada e a paciente veio a óbito devido a essa infecção grave. Não foi por causa da cirurgia. Nós temos relatos na literatura científica de alguns pacientes que vieram a óbito durante o procedimento. Mas esses óbitos, eles ocorrem devido a algum problema no coração do paciente, não foi feita uma anamnese adequada, então o paciente tinha um problema durante o procedimento, teve uma alteração de ansiedade, essa ansiedade fez com que teve uma AVC, algum problema assim. Mas esses casos que nós vimos aqui no Brasil foi devido a quê? Ao procedimento, e após o procedimento o paciente teve infecção, essa infecção complicou, não houve o tratamento adequado e o paciente veio a óbito devido a isso. Ô doutor, continuando aí nesse assunto do siso, né? Eu sei a resposta porque eu retirei meu siso, tá? Mas eu vou perguntar, eu acredito que tem muita gente que está nos ouvindo agora que também deve estar protelando, né? Deve ter já o diagnóstico que precisa retirar ali o siso e está com esse mesmo medo também, né? Falou, gente aí, valeu, fico com Deus, 13 de dezembro de 2025, hein? Sabadão aí, falou, fica com Deus aí.